Falando bem, propondo o jogo, tendo uma vantagem técnica, posicional também. A gente conseguiu colocar alguns jogadores em posições que levavam vantagem nas construções. Fizemos um gol, o gol foi anulado. Mantivemos a nossa equipe mentalmente forte, fizemos o gol que valeu, 1-0. Tivemos uma situação ainda para fazer, quem sabe, o segundo. E a partir do empate da equipe do Vasco, a gente sente bastante emocionalmente, a gente sucumbe emocionalmente nesse momento. O vestiário, a gente estava realmente sentindo que os jogadores tinham acusado aquele momento, porque tinha uma expectativa muito alta. E você sofre com 50 segundos um revés, né, no jogo, no segundo tempo, acaba desarticulando muito a nossa equipe. Eu vejo que o primeiro, o segundo e o terceiro gol do Vasco foram gols que a gente entregou, que a gente acabou por erros, né, coletivos, por erros de posicionamento básicos muitas vezes, né, sofrendo os gols evitáveis da maneira que a gente sofreu. O quarto acabou sendo consequência desse momento que a gente vinha vivendo. Mas o que mais me preocupa realmente é essa questão da reação, essa questão da equipe sentir o golpe, né, de sofrer um gol de empate, um jogo que estava muito controlado, e a partir daí a gente tem que buscar nossas soluções, tem que digerir o mais rápido possível essa derrota, que é dura, a gente sente isso na carne, no coração, na alma, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter uma resposta rápida, porque nós temos um jogo já na quarta-feira contra a equipe do Aurora, na Bolívia, na altitude, e que precisamos representar o nosso torcedor de uma forma melhor, né? Você falou da semifinal do Campeonato Carioca. Eu tenho certeza que a gente, né, mereceu vencer o Nova Iguaçu, mereceu vencer a Portuguesa, mereceu o empate com o Flamengo, e as coisas não aconteceram. Hoje a gente não mereceu vencer, o adversário conseguiu ter um aproveitamento melhor das chances que teve. A gente contabilizava agora 5 chances do Vasco e 5 nossas, eles fizeram 4 gols, a gente fez 2, né? Então, o resultado é um pouco mais difícil de explicar, mas de forma geral a gente tem que encontrar soluções e repassar isso de forma objetiva para os nossos atletas a partir de amanhã. Boa noite, Thiago. João Machado, Rádio Opinião Play, canal Opinião Fogo Play. Thiago, não é só a questão da atuação em si no jogo de hoje, é da atuação que o Botafogo vem fazendo nesse início de temporada, né? Essa segunda derrota em clássico, terceira derrota né, só nesse início de temporada, mas tem toda uma dificuldade também no planejamento ao qual você também está participando, e a gente, olhando todas essas partidas, a gente não observa um crescimento, um desenvolvimento em nenhum dos 3 setores do Botafogo. Queria saber, está chegando agora um jogo importante para essa, né, que é o jogo diante do Aurora, como é que você vai tentar aí reorganizar essa equipe para esse momento, que talvez seja o momento mais importante do Botafogo nesse início de temporada, que é passar a próxima fase aí da Libertadores, pegando um adversário como esse time boliviano do Aurora? Eu creio que a nossa equipe não consegue ter regularidade. Ela teve bons momentos, sim. Se a gente pegar a fase defensiva contra o Flamengo, funcionou muito bem. O Flamengo não criou, né, praticamente nada durante todo o tempo. A gente neutralizou uma grande equipe. Se a gente pegar a parte ofensiva e defensiva principalmente a parte ofensiva contra o Volta Redonda, perdão. Agora, no último jogo a gente fez 3-0, poderia ter feito mais gols. Se eu pegar a parte ofensiva, né, contra a equipe do Nova Iguaçu, a gente fez 2 gols, poderia ter feito mais gols lá. Sofreu defensivamente no final, muito parecido com foi recorrente em outros momentos, sofrendo um gol e aí emocionalmente não conseguindo sustentar. Se eu pegar contra a Portuguesa teve uma finalização no gol naquele jogo e fez um gol. Então a gente também tem que entender que cada jogo tem a sua história. Eu entendo que a sequência de resultados, se a gente olhar para a tabela, transmite essa imagem, né? Antes de começar o jogo de hoje, a gente vinha com uma campanha melhor que o nosso concorrente no jogo, melhor que o Vasco. O Vasco que tem um tempo de trabalho muito maior que a gente, o Vasco que tem um treinador que chegou na metade do ano passado para dirigir a equipe, né? O Vasco que realmente também tem se reforçado, e a gente é uma equipe que está se construindo, eu diria até se reconstruindo, não só do baque do ano passado, mas a quantidade de jogadores que saíram e a quantidade de jogadores que vem chegando. O Botafogo ainda vai ser uma equipe forte, ainda vai ser essa equipe competitiva, ainda vai vir a ser a equipe confiável. Dificuldade emocional, sim, a gente não conseguiu repetir, né? Eu cheguei no final do ano já encontrando esse estado anímico estabelecido. Agora, a gente tem uma memória emocional já do ano passado também, que quando a gente sofre reveses como esses, acaba vindo tudo à tona.
Porque por mais que a gente tenha mudado uma parte do elenco, né, a grande parcela da equipe titular ainda é remanescente do ano passado. E que acaba somatizando esse tipo de situação. Dindo muitas vezes para ter uma sequência fora da equipe. Para parar de carregar essa carga emocional tão forte. E você tem que ter mais jogadores no nível compatível para conseguir manter essa roda andando, o Botafogo competindo em alto nível. Nós ainda temos um grupo dos jogadores que estão fora, na grande maioria, muito jovem, reforços que chegaram, que infelizmente alguns sentiram lesões aí que não estávamos né, contabilizando para o início da temporada, e que a partir desse momento a gente tem que dar o tempo necessário para que a gente possa fortalecer esse time, fortalecer o ritmo de jogo e encontrar o melhor momento, né, e essa sequência de resultados que a gente está buscando desde que chegou aqui. Tá aí o Thiago Nunes falando, né? Ele foi até perguntado sobre algo que para mim parece bastante perceptível durante os jogos, né? Que é como o Botafogo se abate quando vem uma adversidade, né? O Botafogo fazia um bom jogo até o segundo gol do Vasco. Quando o Vasco consegue o segundo gol, 30 segundos do segundo tempo, o Botafogo dá uma desmobilizada aparente no jogo, assim, é bastante grande, né? Vem uma carga enorme, maior do que deveria para qualquer time de futebol, né? Essa carga é maior no Botafogo, né? E aí é impossível não ligar o ano passado, né? Especialmente quando o jogo é no Newton Santos, o estádio hoje com as duas torcidas, mas com a torcida do Botafogo em bom número, enfim. É difícil não ligar isso, né? Muitos jogadores devem ter na memória, e em algum momento o jogador deixa de acreditar nele, né, Grafa? Você que viveu isso melhor do que a gente. Acontece dentro do jogo e acaba que, de novo, a gente está tentando, está indo, está bem no jogo. É difícil, é complicado. Mas um ponto positivo também, que o Felipe falou no começo do programa sobre o Vasco, sobre o Botafogo, da derrota, que teve pontos positivos. Eu acho que o Eduardo é um. A atuação dele hoje mostrou que ele pode voltar a ser aquele jogador que foi no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Precisa de regularidade, né, Graça? Regularidade, precisa de uma sequência. Eu estou sentindo ele mais ágil, acho que ele está melhor fisicamente esse ano. O gol de bicicleta, o gesto técnico, o plástico, muito bonito. Mas o primeiro gol, a jogada dele, a maneira como ele pega na bola, é um jogador que acho que vai ser importante para essa recuperação do Botafogo. Sobre o jogo ainda, né, e sobre a situação do Botafogo, estava pensando numa coisa. No ano passado, o Botafogo viveu uma situação aparentemente similar, né? Com o Luiz Castro ainda no comando, uma fase irregular, alguns jogadores machucados, e o campeonato estadual era até pior do que o Botafogo faz agora, né? O Botafogo jogava menos no ano passado, no início do ano, e as coisas melhoram. O Botafogo não troca de treinador naquele momento, como muita gente queria. Aliás, vejo vários torcedores do Botafogo, né, nas nossas hashtags aqui, nas redes sociais, pedindo até a troca do comando técnico nesse momento da temporada. E não estou dizendo que vai acontecer a mesma coisa, nem nada do tipo. Mas há de se pensar no que fazer nesse momento para ter muita calma nas decisões. E né? claramente por isso o Thiago Nunes fez questão de lembrar a trajetória do Luiz Castro, né? Que agora é lembrado pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro, mas que tinha feito o Campeonato Brasileiro da temporada anterior, da temporada 2022, com o Botafogo, participando da construção do time. O segundo turno do Botafogo é de melhor nível depois que chega a segunda leva de contratações, após a segunda janela, pós-SAF do Botafogo. Termina em 11º lugar no campeonato. Isso, mas um aproveitamento de pontos melhor. E aí tem uma circunstância que aí é diferente do contexto atual, né? O Botafogo parece entrar no Campeonato Carioca com o peso de provar que ele não é o time que fez o segundo turno que fez no Brasileiro. E é algo mais próximo do primeiro turno. Ele entra diferente do que ele entrou ano passado. O ano passado... Ele entra com mais imposição esse ano. Sim. Ano passado, o Campeonato Carioca do Botafogo, ele era de uma construção de time para o restante da temporada ainda. O Botafogo não jogou no seu estádio, porque fez a reforma do Newton Santos para colocação do novo gramado. O Botafogo tinha alguns jogadores que não estavam, alguns lesionados, alguns se recuperando de lesões longas, outros que não estavam no clube, tinham saído. Júnior Santos, por exemplo, tinha saído depois retornou para o Campeonato Brasileiro, teve no Fortaleza. O Botafogo chegou a ter 7 jogadores diferentes do que era a base do time da temporada anterior durante o Campeonato Carioca, e depois foi restaurando o seu time para jogar o Campeonato Brasileiro. Claramente, quem estava dentro do trabalho sabia que ali
se admitia sacrificar alguns resultados no início do ano. Agora parece ter uma ansiedade maior cercando cada resultado do Botafogo. E lidar com isso não é fácil, porque tudo que se viveu em 2023 foi muito pesado para a torcida, para o time. A ansiedade de mostrar que aquilo foi uma coisa do passado, que não vai acontecer novamente. E isso pesa bastante para a equipe, psicologicamente. O Botafogo termina 22 decidindo a vaga na Libertadores com o Atlético Paranaense, né? Na reta final do Campeonato Brasileiro. Né? Isso, aí depois começa 2023 numa reconstrução, sai jogadores, chega novos jogadores, né? Faz o Campeonato Carioca ruim. Faz o Campeonato Carioca ruim. E aí ruim. tem a pausa do Carioca, onde ele tem um tempo para treinar e organizar a equipe. Acho que ele fica 30 dias. 20 dias sem ter nenhum jogo, só treinando. Ele foi eliminado antes. Ele não joga as semifinais, mas joga a Taça Rio, que é um torneio dos que não se classificaram. Onde ele tinha ali uma questão de classificar para a Copa do Brasil, mas isso era um outro tipo de objetivo. E fez muito bem para a equipe, porque ele conseguiu ajustar a equipe nesse período e começou bem o Campeonato Brasileiro. Só que esse ano não vai poder. O problema é que no ano passado não tinha toda a carga negativa que tem nesse ano, no aspecto de ambiente. Né? Isso é algo que precisa ser superado com alguma pressa. E era uma equipe em formação também. Essa já é uma equipe pronta já. Que está recebendo jogadores. Bom lembrar que alguns jogadores que o Botafogo recebeu, alguns talvez dos mais importantes que pudessem impactar mais o rendimento, não estão, né? O Jefinho se lesionou. Sim. E o início dele era de um que estava desvinculado da questão do ano passado. O Luiz Henrique, obviamente, pela qualidade técnica, se esperava que fosse acrescentar. Se lesionou também. Isso tudo precisa ser levado em conta.